Fala pessoal, tudo bom? Voltando aqui, então continuando a aula de gravitação universal, tudo bem? Vou falar agora um pouco mais de equações, vou fazer uns exemplos com vocês, tá? E vou deixar umas questõezinhas para vocês tentarem fazer, beleza? Então vamos lá, continuando aí. Então, no último vídeo, eu falei sobre as três leis de Kepler, né? Correto? Primeira lei da órbita, segunda lei das áreas, e a terceira lei dos períodos. Então, a lei dos períodos, chamei, dois pontos materiais se atraem mutuamente com forças que têm a direção da reta que os une e cujas intensidades são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Pessoal, esse texto que eu acabei de falar está descrevendo quem? A lei de Newton, a lei da gravitação universal de Newton. Lembro que até então nós falamos apenas de Kepler, que a partir dos estudos lá do Tycho Brahe, de Galileu, de Copérnico, ele chegou no modelo dele, nos três modelos, né? As três leis. Mas essas leis eram muito boas, dá para prever muita coisa, fazer vários modelos, mas tem alguns problemas. E Newton que vai vir para resolver isso. Então, essa lei que eu acabei de ler para vocês vai ser a lei da gravitação universal de Newton, que basicamente é representado por essa fórmulazinha aí, ó. Então, esse F, então vai ser a força, tá? A força que faz com que os corpos se atraiam, vai ser igual o Gzão, que vai ser uma constante gravitacional, tá? Uma constante vai ter um valor único, daqui a pouco eu falo para vocês. O Mzão vai ser a massa de um dos corpos, tá? Então vai ser a massa, por exemplo, do Sol. Se estiver analisando a força entre o Sol e a Terra. Então, o Mzão seria a massa do Sol, por exemplo. E o Mzinho seria a massa da Terra, tá? Mas essa fórmula é uma fórmula geral, tá? E esse d ao quadrado seria a distância que separa o centro dos dois corpos, do Sol e da Terra, por exemplo, tá? Mas lembrando, a fórmula geral, se eu quiser usar essa fórmula, por exemplo, entre a Terra e a Lua, para saber a força que atrai os dois, Mzão é a massa da Terra, Mzinho é a massa da Lua. E o d é a distância que separa os dois corpos, o centro dos dois corpos, tá? Lembra disso. Ah, professor, e tem a ordem certa de Mzão e Mzinho, professor? Pessoal, é multiplicação. Não importa se os dois estão trocados, vai dar a mesma coisa sempre, tá? Então não tem problema. Se na hora de fazer a conta, você troca o valor dos dois, tá? Da mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho dois planetas, o corpo de maior massa e o corpo de menor massa. Tem a distância que separa o centro dos dois, tudo bem? E eu vou ter o quê? A força que está atraindo os dois corpos. Tá? Uma das forças fica com negativo porque está no sentido oposto do que o outro corpo, tá bom? Então, essa força, pessoal, para aquela equação que a gente acabou de ver, ó, ela é proporcional ao produto das massas, produto da multiplicação, tá? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos. E a constante da gravitação universal é essa daí, que é esse valor de 6,67 vezes 10 a menos 11, tá bom? Você precisa ficar decorando esse valor? Não, não precisa. Se você for utilizar isso na prova, a MNB vai te dar esse valor aí. Não precisa ficar decorando este valor, tá? Você já vai ter mais coisa para decorar. Então, mas esse daí não precisa ficar decorando. Então, prosseguindo aí. Então, a equação que a gente acabou de falar. Força gravitacional é igual a Gzão vezes Mzão vezes Mzinho dividido por D ao quadrado. Então, separa os dois. E esse Gzão, 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, ainda de acordo com a lei da gravitação universal, podemos concluir que devido à sua enorme massa, o Sol tende a atrair os planetas em sua direção. Então, a primeira conclusão que nós podemos tirar. A segunda, quanto mais próximo do Sol, maior é a velocidade do planeta para que possa escapar do campo de atração gravitacional do Sol. Então, por isso que
Aí está explicando o quê? O porquê do afélio, o porquê do periélio. Quanto mais próximo tiver, a distância diminui, a força gravitacional é maior. Se o planeta não aumentar a velocidade, ele é atraído pelo Sol e vai se chocar com o Sol. O planeta está mais distante. O que acontece? A distância é maior, a força também é menor, logo o planeta vai perder o quê? Velocidade. Tá bom? Próximo ponto. A densidade de um planeta influencia na sua velocidade de rotação. Quanto mais denso, mais lento. Então, se você achar um planeta, por exemplo, formado unicamente de ferro, a rotação dele vai ser menor. Se um planeta vai ter uma rotação bem menor. Se o planeta for formado só de gás, planeta gasoso, ele vai estar com uma rotação muito maior, a velocidade de rotação dele é bem maior. Tudo bem? Beleza? Massa. Vamos em frente. Então, vamos lá, pessoal. Velocidade orbital. Primeiro, a velocidade orbital, nesse caso, essa equação que eu apresentei para vocês, VO, velocidade orbital, Gzão e Mzão dividido por R mais H. Lembrando, o H vai ser a altura que você quer que o satélite fique. Essa equação só é válida, anota isso, só é válida para uma órbita circular, tá? Pô, professor, as equações de Kepler é para órbita elíptica. Sim, pessoal, aquelas equações são para órbita elíptica. Só que essa equação de velocidade orbital só funciona em órbita circular. E a gente tem algo que tem órbita circular? Tem. Satélite artificial que a gente põe em volta do nosso planeta segue essa equação. São órbitas circulares, não são elípticas, tá? Então, para você colocar um satélite em órbita, você usa essa equação aí, para calcular a velocidade que precisa ter para ficar naquele exato ponto em volta do nosso planeta, tendo uma órbita circular. Quando a UNB cobrou essa equação, normalmente no texto ela fala, considerando que o satélite tem uma órbita circular. Então você consegue usar essa fórmula. Se ele não fala, se ele falar que é órbita elíptica, não dá para usar essa fórmula. Tá? Dependendo do item, o item fica errado, porque não dá para calcular usando essa fórmula. Tá? Para fazer o cálculo, é um cálculo bem mais complexo. Tá bom? Mas lembre, só funciona com órbita circular essa equação. Tá? Próximo aí. Velocidade de escape. A velocidade de escape também, essa equação que eu vou mostrar para vocês, só funciona quando o planeta não possui atmosfera. Então, se você tem uma nave espacial na Lua e quer que ela escape da gravidade da Lua, essa equação serve. Mas se fosse o planeta Terra, não dá. Essa equação não serve para o planeta Terra porque nós temos atmosfera. A Lua não tem atmosfera, por isso que serve para lá. Então, a velocidade de escape, VE, é raiz de 2gm sobre R. Tudo bem? Repare que esse Mzão está se tratando o quê? Do corpo central do planeta, tá em questão. Então, se eu estou falando para escapar, por exemplo, da Lua, a massa vai ser a massa da Lua. Então, o corpo quer escapar da Lua, você vai usar a massa da Lua. Mesmo que ele dê a massa do corpo na questão, você vai usar, no lugar desse Mzão, a massa do planeta em questão, no caso. Se fosse da Lua, só da Lua. Se você quer colocar um satélite em volta da Terra, por exemplo, em órbita circular, você utiliza a equação de cima e no lugar do m vai pôr a massa da Terra, não a massa do corpo. Tá bom? E a última aí vai ser a equação para você calcular a gravidade, a aceleração da gravidade. Então, aquele valor de 9,81 ou de 10 que a gente usa, vai vir dessa equação aí. Então, a gravidade, G, é igual a Gmzão dividido por R mais H ao quadrado. De novo, o mzão é a massa do corpo que você quer calcular a gravidade. Se você vai calcular a gravidade da Terra, você vai pôr a massa da Terra aí. Se fosse a gravidade de Júpiter, você põe a massa de Júpiter aí. E esse H vai ser a altura que você quer. Lembra, quanto mais alto você tiver, ou seja, quanto mais longe do centro da superfície do planeta você tiver, menor vai ser a gravidade. Então, por isso que na hora de fazer o cálculo, você considera a altura que você está em relação ao solo. Tá bom? E esse R vai ser o raio do planeta em questão, tá? Então, vamos lá.
Vou fazer duas questõezinhas para vocês, preste muita atenção em tudo que eu vou fazer para depois vocês conseguirem fazer, tá bom? Então, questão 1. Fundação Getúlio Vargas, 2012. Curiosamente, no sistema solar, os planetas mais afastados do Sol são os que têm maior quantidade de satélites naturais, principalmente os de massa maior, os de maior massa, né? Como Júpiter e Saturno, cada um com mais de 60 satélites naturais. Considere dois satélites A e B de Júpiter. O satélite A dista R do centro de Júpiter e o satélite B dista 4R do mesmo centro. Se há demora N dias terrestres para completar uma volta em torno de Júpiter, o número de dias terrestres em que B completa uma volta em torno do mesmo planeta é. Então vamos lá, compreender essa questão, pessoal. Primeiro, ele não te dá número, ele te dá letras, tá? Então ele diz que o satélite A distância dele até o centro do planeta vale R. O satélite B está mais distante. A distância dele até o centro do planeta vai valer 4R. Tá? E falou que o satélite A demora N dias para dar uma volta. E ele quer saber quantos dias vai demorar o satélite B, que está mais distante. Tá? Então, para fazer isso, vamos lá. A primeira coisa é usar a lei de Kepler, lei dos períodos, já que eu estou falando de período, né? Tempo para dar a volta no planeta. Então, essa lei aí, T ao quadrado dividido por R ao cubo é igual a uma constante. Lembra que eu falei que quando eu pego sempre em relação ao mesmo ponto, essa equação vai dar sempre o mesmo valor? Estão lembrados? Se vai dar sempre o mesmo valor, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma comparação, comparar essa equação para o corpo, para o satélite A, com essa mesma equação, só que aplicada para o satélite B. Então vai ficar assim, ó. T ao quadrado de A sobre R ao cubo de A, ou seja, do satélite A, é igual a T ao quadrado do satélite B mais ó, dividido por R ao cubo do satélite B. Então aí eu estou comparando o período e o raio médio dos dois satélites. Tá bom? Beleza? Então você pode fazer isso sempre que estiver falando de dois corpos em relação ao mesmo ponto. Tá? A lei de Kepler vai dar sempre a mesma coisa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados do texto. Ele me falou que o corpo A demora N dias, o satélite A demora N dias para dar uma volta em torno do planeta, de Júpiter, e que o raio orbital dele é R. E o satélite B, ele quer saber o tempo que ele demora em dias para dar uma volta em torno de Júpiter, e o raio médio dele é 4R. Então, substituindo aí, ó, vai ficar assim, ó. Então, o período de A, N ao quadrado, o raio de A, R ao cubo. Do outro lado, o raio de B, 4R ao cubo. E o período fica a mesma coisa, não estou mexendo em nada, tá? O que eu posso fazer agora? Esse 4R ao cubo eu vou elevar ao cubo e vai ficar assim, ó. 4 ao cubo dá 64. R ao cubo. Tá vendo que você tem R ao cubo dos dois lados? O que você pode fazer? Você pode cancelar os dois, não pode? Então, corta os dois, ó. Cortou, tá vendo? Passou a vara dos dois lados. Então, simplificando os dois, vai sobrar isso. N ao quadrado é igual a TB ao quadrado dividido por 64. Quando chegou nesse ponto, é só multiplicar cruzado. Você multiplica cruzado, você vai... Desculpa, antes de multiplicar cruzado, melhor dizendo, não vou multiplicar cruzado ainda, eu vou tirar a raiz. Já que N está ao quadrado, eu vou tirar a raiz disso. Então, eu vou ter isso aqui, ó. N é igual a raiz quadrada de TB ao quadrado sobre 64. Ó, já que o TB está ao quadrado, ele pode sair da raiz. E quanto que vale a raiz de 64? Raiz de 64 é 8, correto? Então, você vai ter isso aqui, ó. TB dividido por 8. Agora, você multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, eu sei que TB é igual a 8N, ou seja, o período do satélite B é 8 vezes maior do que o período do satélite A. Tudo bem? Então, essa aqui é a resposta, 8N. Tá? Então, se o satélite A tivesse um período, sei lá, de um ano, o satélite B gastaria
8 anos, porque é 8 vezes o valor que a gasta. Legal? Boa. Vamos em frente. Lembra, se não entendeu alguma coisa aí, põe no comentário, eu mando um e-mail, tá bom? Para eu ajudar vocês. Vamos lá, mais uma questãozinha. O planeta Marte está a uma distância média igual a 2,3 vezes 10 a oitava quilômetros do Sol, sendo 6,4 vezes 10 a 23 quilos, né, a massa de Marte e 2 vezes 10 a 30 quilos a massa do Sol. Determine a intensidade da força que o Sol atrai Marte. Dados G igual a 6,67 vezes 10 a menos 11. Tudo bem? Então, pessoal, ele me deu todos os dados. O importante agora é eu tirar os dados, arrumar todos e substituir na fórmula. Então, a primeira coisa, a distância entre os astros deve ser expressa em metros. Então, eu vou pegar lá o valor do raio, entre os dois, a distância entre os dois, 2,3 vezes 10 a oitava quilômetros, mas está em quilômetros, não pode ficar assim, vou passar para metros. Eu tenho que lembrar que 1 quilômetro tem 1.000 metros, e 1.000 é a mesma coisa que 10 a terceira. Então, vou pegar 2 vezes 10, 2,3 vezes 10 a oitava, vezes 10 a terceira. Na multiplicação de potências, você soma os expoentes. Então, 8 mais 3 vai dar 11. Então, vai ficar 2,3 vezes 10 a 11 metros. Tá? Esse que eu tenho que utilizar. Agora as massas. A massa do Sol é 2 vezes 10 a 30 quilogramas, não vou mexer em nada. E a massa de Marte, 6,4 vezes 10 a 23 quilogramas. Também não precisa converter nada, tá certinho. Agora é só pegar esses valores e substituir na equação da força. Então a equação da força, equação de Newton, força igual a constante vezes a massa do maior vezes a massa do menor, dividido pela distância entre os dois ao quadrado. Então vamos substituir, pegar todos aqueles dados do slide passado e colocar aí, ó. Então, vai ficar assim, ó. 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 2 vezes 10 a 30, vezes 6,4 vezes 10 a 23, dividido por 2,3 vezes 10 a 11 elevado ao quadrado. Então, vamos multiplicar esse negócio aí. Primeiro, vamos multiplicar 2 vezes 6,4. E já que eu estou multiplicando, eu posso somar o expoente. 30 mais 23, 53. E embaixo eu vou elevar ao quadrado 2,3 ao quadrado e vou multiplicar o expoente 11 por 2. Com isso eu vou ficar assim, ó. A constante eu mantive por enquanto, tá? 6,67 vezes 10 a menos 11 igual a 12,8. Foi a multiplicação de 2 vezes 6,4. Eu somei o expoente, 30 mais 23, 53. O 2,3 elevado ao quadrado vai dar 5,29. E o 11, multiplicando 11 vezes 2, dá 22. Agora é só a gente terminar. Seria multiplicar 6,67 vezes 12,8 e dividir por 5,29. Tá? Eu faço isso. E com os expoentes eu vou fazer o quê? Eu vou pegar menos 11 mais 53, porque está multiplicando, e vou subtrair menos o que? O de baixo, porque está dividindo. 22 também, que está embaixo, está dividindo. Ele vai passar para cima, subtraindo. Então, você vai ter menos 11 mais 53 menos 22. E com isso, nós teremos aproximadamente 1,6 vezes 10 a 21. Tá? Tudo bem? Tá? Qualquer coisa, faça devagarinho, pessoal. Multiplica, depois divide. E os expoentes, você lembra da regra. O expoente que está embaixo, quando você passa para cima, ele passa com o sinal de negativo. Então, ia ficar 11 menos 11, menos 11 mais 53, menos 22. Tá bom? Tudo certo, pessoal? Então, ó, vou fazer esses aqui, vou deixar umas questõezinhas lá na lista, uma listinha para vocês tentarem fazer, tudo bem? E nós depois continuamos com outras aulas, tá bom? Dúvidas, mandem e-mail ou deixem nos comentários, tá bom? Beijo e até a próxima.